Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. E hoje no Consumidor, o Facebook foi condenado por não entregar dados de ofensor. E no trabalho, o TRT4 decidiu que dispensa por WhatsApp não gera por si só dano moral. No Constitucional, Flávio Dino pediu vista e suspendeu o julgamento sobre o modelo de eleição no Rio. E no trabalho, uma nova lei criou o salário paternidade e ampliou a proteção no emprego. E no eleitoral, Carmen Lúcia antecipou os ritos de sucessão do TSE para a gestão que vai conduzir as eleições em 2026. E fiquem até o final do episódio, porque hoje tem o sorteio da Editora Foco e também um anúncio que a gente vai fazer. É isso aí, então bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. E vamos começar com o direito do consumidor. Uma adolescente conseguiu na justiça a condenação do Facebook ao pagamento de R$20 mil após a plataforma descumprir ordem judicial que determinava o fornecimento de dados de identificação de usuários responsáveis por atos ilícitos praticados contra ela no ambiente virtual. A decisão foi proferida pela primeira vara de Jequié, na Bahia. A autora, representada por sua mãe, ajuizou a ação de produção antecipada de provas com obrigação de fazer para obter dados e logs de acessos que permitissem identificar os responsáveis e viabilizar a futura ação indenizatória. A tutela de urgência foi concedida, mas a plataforma alegou impossibilidade técnica e afirmou não ter localizado dados do usuário investigado. Diante do descumprimento, a autora pediu a conversão da obrigação em perdas e danos, com base no artigo 499 do CPC. O juiz Rafael Barbosa da Cunha entendeu que a omissão da plataforma causou perda da chance probatória, ou seja, retirou da adolescente a possibilidade de obter prova essencial para identificar e responsabilizar o autor do ilícito. Por isso, a obrigação foi convertida em indenização de R$20 mil, fixada com base na gravidade da conduta, no poder econômico da empresa e no caráter pedagógico da medida. A condenação também inclui custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. E vamos agora com o direito do trabalho. A 7ª turma do TRT da 4ª Região entendeu que a dispensa comunicada por WhatsApp por si só não gera direito à indenização por danos morais. O colegiado manteve a sentença da 6ª Vara do Trabalho de Porto Alegre no caso de uma auxiliar administrativa terceirizada que foi informada pelo aplicativo de que seu contrato não seria renovado. A trabalhadora alegava que a forma da dispensa foi vexatória e desrespeitosa, especialmente porque ela estava em folga operacional quando recebeu a mensagem. Na ação, ela pediu parcelas salariais e rescisórias, além de indenização por atraso e por dano moral. O tribunal destacou que a reparação moral exige lesão efetiva a direitos da personalidade, como honra, imagem, saúde ou integridade psíquica, e não se justifica por qualquer aborrecimento decorrente das relações de trabalho. No voto, a relatora, juíza convocada, Ana Ilka Harter, afirmou que a dispensa por meio eletrônico pode ser pouco cortês, mas não ultrapassa por si só os limites do poder diretivo do empregador. A decisão também observou que a trabalhadora não apresentou elementos objetivos de abalo psicológico relevante, prejuízo à imagem ou violação concreta a direitos de personalidade. Com isso, o TRT4 afastou a indenização por dano moral, embora tenha mantido a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas devidas, caso a empregadora principal não pague. E hoje é sexta-feira e o workshop começa na segunda, pessoal. E essa é a última vez que vamos mencionar isso antes do evento começar. E eu quero dizer uma coisa que ainda não falei em nenhum episódio dessa semana. A gente criou Como Transformar Notícias Jurídicas em Autoridade não para vender um curso. A gente criou porque percebemos algo construindo a Lolere ao longo dos anos. Que advogados têm conhecimento de sobra, mas o que falta é o caminho para transformar esse conhecimento em presença. E presença constrói cliente, né, Cibele? Constrói indicação, constrói o tipo de reputação que nenhum cartão de visita e nenhum currículo constroem sozinhos. Então, temos pouquíssimas vagas restando, o link vai estar aqui na descrição. E vamos agora com o direito constitucional. O ministro Flávio Dino pediu vista e suspendeu no STF o julgamento que vai definir se a eleição para o governo do Rio de Janeiro será direta ou indireta. Mesmo com a interrupção, André Mendonça adiantou o voto e defendeu a realização de eleição indireta pela Alerj. Com isso, o placar parcial ficou em 4-1 nesse sentido. Cristiano Zanin votou pela eleição direta, com participação dos eleitores, enquanto Luiz Fux abriu divergência para defender a escolha
indireta pelo Legislativo Estadual. Mendonça acompanhou essa posição e afirmou que não há previsão constitucional ou legal para prolongar a situação de dupla vacância até as eleições ordinárias de outubro. No voto, Mendonça também considerou legítima a renúncia de Cláudio Castro e afastou a ideia de que ela teria servido para burlar a cassação dedicada pelo TSE. Segundo o ministro, a referência à cassação do diploma ficou prejudicada com a renúncia, entendimento que ele apontou como unânime na corte. Ao pedir vista, Dino disse que prefere aguardar a publicação do acórdão do julgamento de Cláudio Castro no TSE antes do Supremo avançar na definição do modelo eleitoral do Rio. Para ele, esse documento ainda pendente pode esclarecer pontos centrais da controvérsia. A ministra Carmen Lúcia informou que a publicação deve ocorrer com prioridade. E temos outra aqui do direito do trabalho. A Lei 15.371 de 2026 não ampliou de imediato a licença paternidade para 20 dias, como parte do debate público sugeriu. A norma só entra em vigor em 1º de janeiro de 2027 e prevê aumento gradual: 10 dias em 2027, 15 em 2028 e 20 em 2029, sendo que esse último patamar depende de meta fiscal prevista na própria lei. O texto também cria formalmente o salário paternidade no âmbito da Previdência Social. Para o segurado empregado, a remuneração será integral e paga pela empresa, com posterior compensação previdenciária. A lei ainda amplia a disciplina do afastamento em casos como adoção, guarda judicial, parto antecipado e falecimento da mãe. Além de direitos, a norma estabelece deveres. Durante a licença, o empregado não poderá exercer atividade remunerada e deverá participar dos cuidados com a criança ou adolescente. Também há exigência de comunicação prévia ao empregador e possibilidade de unir a licença às férias, desde que respeitados os prazos legais. Um dos pontos mais sensíveis está na estabilidade. A lei veda a dispensa arbitrária ou sem justa causa entre o início da licença e 1 mês após o seu término. E se a rescisão frustrar o benefício após a comunicação ao empregador, o período deverá ser indenizado em dobro, o que pode abrir discussão judicial sobre dispensa discriminatória. E para quem quiser se aprofundar nesse assunto, ontem a gente soltou lá no portal Laulerer uma matéria que fala justamente sobre isso. A gente trouxe o professor Breno Lenza Cardoso, que aprofundou essa discussão e apresentou alguns pontos que a imprensa não tem falado tanto sobre a licença paternidade. Então, se você quiser saber mais sobre o assunto e ter essa visão de um especialista, é só acessar o nosso portal para poder ler a matéria na íntegra. O link está aqui na descrição. E no direito eleitoral, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, marcou para a próxima terça-feira, dia 14, a eleição que escolherá os novos presidente e vice-presidente da Corte. A futura presidência será exercida pelo ministro Nunes Marques durante as eleições de 2026, e a vice-presidência ficará com o ministro André Mendonça. A data da posse ainda será anunciada até o fim de maio. Segundo a ministra, a antecipação busca evitar que a troca de comando aconteça já muito perto do pleito. A justificativa foi administrativa. Em 3 de junho, restaria um pouco mais de 100 dias para a eleição e a mudança tardia de titularidade poderia comprometer a tranquilidade da organização interna do tribunal. Na prática, essa antecipação funciona como um marco inicial para o compartilhamento de dados e para o planejamento logístico com os tribunais regionais eleitorais. A ideia é assegurar uma transição técnica e sem rupturas no cronograma, especialmente em um cenário em que a Justiça Eleitoral já tem resoluções publicadas para disciplinar as eleições do próximo ano. Embora Carmen Lúcia encerre a gestão com diretrizes já consolidadas, vai caber à nova presidência fiscalizar a aplicação dessas normas. Entre elas estão as resoluções publicadas em março, com foco no combate ao uso indevido de inteligência artificial em conteúdo eleitoral, na repressão a deepfakes, no enfrentamento à violência política de gênero e no reforço de ações afirmativas para comunidades tradicionais e quilombolas. Antes de irmos para o encerramento, eu peço que você fique até o encerramento, porque temos notícias muito importantes para vocês que acompanham o podcast. Eu quero agradecer a todo mundo que participou do sorteio da Doutrina Manual de Direito Administrativo, volume 2, edição de 2026, realizado aqui pela editora Foco. A vencedora foi a Laribus. Parabéns, Laribus. Deixe o seu @ do Instagram aqui nos comentários que nós vamos entrar em contato com você. E se você não foi sorteado, não fique triste, porque semana que vem a editora Foco volta com mais sorteios para vocês. Enquanto isso, passa no site deles e aproveita o desconto de 30% usando o cupom LOLERER30.
Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Bom, e eu imagino que vocês estejam curiosos para saber qual que é a notícia que a gente vai trazer aqui para vocês a respeito do podcast. Como vocês sabem, o podcast vai passar por mudanças. A gente já anunciou isso na sexta-feira passada e uma delas já começa hoje. E a primeira dessas mudanças é que nesses próximos episódios eu já não vou estar mais aqui com vocês como co-host todos os dias. Muito em breve a gente vai começar a testar um novo formato aqui pro podcast e a gente já tá se preparando para essa adaptação. E nessa nova fase da Valéria eu vou estar com vocês cuidando principalmente da redação, tanto da newsletter quanto nas matérias autorais que a gente solta lá no portal. Então não deixem de acompanhar. Mas de qualquer forma, eu queria agradecer muito pela recepção e pelo carinho de vocês nesses meses em que eu estive aqui apresentando junto com o Vitor. Mas eu espero continuar vendo vocês lá nos comentários das matérias autorais que a gente soltar no Instagram e também nas entrevistas exclusivas que a gente soltar no YouTube. É isso aí, pessoal. A Valéria, ela é multiplataforma, então você consegue encontrar a gente no YouTube, no Instagram e acompanhar tudo que tá acontecendo por aqui. Na semana que vem eu ainda vejo vocês, mas eu tenho que dizer também para vocês se prepararem que muito provavelmente é a minha última semana. E a partir então da próxima semana que eu não estiver mais aqui, vocês vão ter contato com um novo formato completamente diferente. Mas então é isso, com esses anúncios queria pedir para vocês não deixarem de seguir o podcast no seu agregador favorito para não perder as novidades e avaliar também com 5 estrelas. Então, ó, já pega a dica, se inscreve na nossa newsletter jurídica, segue a gente lá no Instagram e fica de olho no portal também, que semana que vem eu vejo vocês novamente. Até lá!